Link Espírito Santo. Oferecimento. Celita. É bom com tudo. Olá, boa noite para você que nos assiste. O Link Espírito Santo desta quinta-feira, 30 de outubro, está no ar. Seja muito bem-vindo. Nós começamos o jornal de hoje falando de um crime chocante, misterioso e também com requintes de crueldade. Uma senhora de 62 anos de idade foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Foi nesta casa em Divino Espírito Santo, em Vila Velha, que a dona Cecília Pinto, de 62 anos, foi encontrada morta. Segundo a polícia, ela foi agredida, estrangulada e tinha um corte no pescoço. Foi uma sobrinha quem achou o corpo. Ela tinha chegado do trabalho quando viu a porta aberta. Ao entrar, encontrou a tia caída no chão com um travesseiro no rosto e sangue pelo corpo. A sobrinha morava na casa junto com a vítima e o namorado, com quem mantinha um relacionamento conturbado. O homem, de 38 anos, é o principal suspeito do crime. Ele não estava no local e saiu levando roupas e documentos. Testemunhas contaram que o suspeito trabalha em um lava-rápido em Andorinhas, em Vitória. Mas ontem não foi trabalhar. Além disso, desligou o celular. Segundo a polícia, ele é de Nanuque, em Minas Gerais, e vive no Espírito Santo há mais de 10 anos. Vizinhos disseram que dona Cecília era querida e vivia em paz com todo mundo. Até agora, o suspeito não foi encontrado e o caso foi registrado como feminicídio. Caso alguém tenha alguma informação que ajude no trabalho da polícia, ligue no número 181. É o Disque Denúncia. Não é preciso se identificar. E outra mulher de 62 anos também morreu, mas o motivo foi outro, a violência no trânsito. Ela foi atropelada na calçada de casa enquanto conversava com uma vizinha. Isso aconteceu em Felrosa, na Serra. O motorista fugiu sem prestar socorro. Minha mãe é o quê? Não é a primeira vez que acontece isso aqui, sabe? Não é a primeira vez. Eu acho que tinha que ter mais sinalização. Os carros passam aqui no quebra-mola com tudo. Minha mãe sempre falava, Suelen, cuidado na rua. Infelizmente, ela teve cuidado, mas acabou sendo atropelada. E ela estava na calçada, gente, na calçada, no portão da mulher. E o cara veio e pegou ela com tudo. A voz embargada é da filha da dona Edileuza Oliveira Almeida, de 62 anos, que morreu atropelada nessa quarta-feira em Felrosa, na Serra, enquanto conversava com uma vizinha. Uma parente da vítima contou como recebeu a notícia. Estava na casa da minha vizinha, ajudando ela a fazer uns negócios lá. E chegou uma mulher batendo lá no portão, falou bem assim, corre, corre. A Edinha foi atropelada. Eu fiquei sem acreditar, né? Porque minha mãe era uma pessoa muito prestativa, ajudava todo mundo. Inclusive, ela tinha ido na casa dessa mulher fazer alguma coisa. Entregar uma lata de tinta. E o carro veio, ela estava lá do portão e pegou ela com tudo. Tipo, e o cara fugiu do local, entendeu? Fugiu sem prestar socorro, sem nada. Nesse vídeo, é possível ver o momento do impacto. O carro ficou com a frente destruída. Segundo testemunhas, o motorista, que era um jovem, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Covarde, ele tinha que prestar socorro, né, pra ela. Pô, gente, todo mundo ama minha mãe. Se você vir aqui na rua, todo mundo vai falar bem dela, sabe? E é isso, é revoltante, gente, é revoltante mesmo. Dona Edileuza chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu. O Rabecão foi acionado para remover o corpo da idosa, que havia acabado de se aposentar e planejava viajar. A população de Felrosa estava indignada com a morte de Dona Edileuza. Eles relataram que os acidentes no local são constantes, o que explica a colocação de dormentes de madeira e barras de ferro nas calçadas. No local tem uma creche. Os moradores pediram mais sinalização para evitar uma possível tragédia com crianças. É bem comum, né, ter acidente nessa parte aqui, principalmente por causa dos carros que vêm de lá, que é uma via movimentada, né? Eles colocaram exatamente para isso. A casa ali de trás mesmo já teve acidente, que o carro veio em fuga e acabou batendo e quebrando o muro. Aqui é uma escola muito movimentada, por sinal. Então, assim, horário de escola, sempre tem criança atravessando a rua, muitos carros escolares. Então, assim, os carros, eles passam aqui de forma rápida, assim, e isso é muito perigoso, né? Porque as crianças, elas não
às vezes a gente não consegue controlar. Este morador, que preferiu não se identificar, cobrou uma resposta das autoridades. Todo mundo precisa de segurança, é claro, né? Pelo amor de Deus, gente, coloca quebra-mola, faixa de pedestre para as crianças passar. Muito triste. E 10 pessoas foram presas por envolvimento em assassinatos que aconteceram no mesmo bairro da Serra. Acompanhe a reportagem para entender melhor. Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou áudios ameaçadores. Não fala quem foi não, só fala aí, é melhor você até evitar. Nem vai mais trabalhar, senão vai, o bagulho é doido, pra ela ficar esperta. Foi eu que mandei. Tá falando demais. Ela falou, às vezes eu vou mandar arrancar o pescoço dela fora. Já desde essa doida. Esta voz é de Lázaro Silva Muniz, o Popeye de 28 anos, traficante perigoso de Jardim Carapina. Um dos casos que mais chamou a atenção foi a morte de Pablo Diógenes Sarmento da Silva dos Santos, a namorada de Pablo, quem teria traído o homem para uma emboscada. Lázaro foi o mandante. Nós identificamos 3 envolvidos no crime, que é a Ágata. Ela funcionou como intermediária do crime, ela mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima e, se aproveitando desse relacionamento, ela atraiu a vítima para o bairro e para a execução. Os 2 traficantes que participaram do crime, que é o Felipe e o Iglisson, eles ofereceram a quantia de R$5.000 para a Ágata atrair a vítima até o bairro. Quando ele chegou no bairro, ele mandou um vídeo do local em que ele estava. A Ágata avisou o Inglisson e o Felipe, os 3 foram juntos no carro. A Ágata desembarcou, foi ao encontro da vítima e quando ela estava entrando no carro, o Felipe desceu do veículo do Inglisson, se aproximou da vítima e executou ela com vários disparos de arma de fogo. Após o crime, o Felipe e o Iglisson fugiram no veículo do Iglisson para o município de Vitória. No dia 29 de maio, o Iglisson Lima Cardoso, vulgo WG, que participou do assassinato de Pablo, também foi morto. O Iglisson pertencia à facção PCV e ele teria participado de um ataque no município de Vila Velha a um membro da própria facção PCV. Eles ficaram sabendo disso e, por trair a facção, o Lázaro determinou a morte do Iglisson. Foram identificados 5 suspeitos: o Lázaro, mandante, os 2 intermediários, que é o Marlon e o MK, o Daniel, vulgo Ceará, que foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo na vítima, e o João Gabriel, vulgo GB, que deu cobertura ao Daniel no momento da execução do crime. Quase todas as mortes estão ligadas ao tráfico de drogas. Raulino Souza Dias foi assassinado por passar informações para traficantes rivais. Segundo a polícia, Lázaro também foi o mandante. Foram identificados 3 suspeitos: o Lázaro, mandante do crime, o Thalisson, que foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo na vítima, e o Gugu, que deu cobertura à execução do Thalisson. O único assassinato que não teve relação com o tráfico de drogas foi a morte de Robson de Oliveira Gomes. Robson foi assassinado porque teria brincado com o executor. E no dia do crime, eles estavam num bar, a vítima começou a brincar e importunar o Adson, ele não gostou, foi até a residência dele, buscou uma arma de fogo e executou a vítima com um disparo praticamente na frente da residência dela. 17 pessoas foram indiciadas, 11 presos, mas a Ágata Joyce da Silva está grávida e responde em liberdade. 3 estão foragidos no Rio de Janeiro, 2 foram mortos e um adolescente foi apreendido. Essas prisões impactam na redução da criminalidade e impactam na redução dos crimes de homicídio. E depois da operação que aconteceu no Rio de Janeiro, o governo do Espírito Santo está de olho. As autoridades capixabas estão monitorando possíveis reflexos aqui no nosso estado. O Rio de Janeiro é o refúgio de muitos criminosos e era lá onde Rauflan Santos Costa, apontado como operador financeiro de uma organização com atuação no norte do Espírito Santo, Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão, estavam escondidos até a realização da Operação Contenção na terça-feira, pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Criminosos de todo o Brasil ligados ao Comando Vermelho passaram
passaram a buscar esse abrigo lá, mediante remuneração dos seus anfitriões. Enfim, o dinheiro arrecadado com o tráfico aqui e em outros estados é destinado a traficantes em atuação, às lideranças dessa facção. E isso, em alguns momentos, chegou a ser rotulado como resort do crime, porque eles constroem edificações confortáveis em áreas muito periféricas e buscam uma espécie de abrigo intransponível ali. Tudo indica que eles tendam a buscar abrigo ainda naquele estado, mas de certa forma queremos pelo menos que os capixabas que buscaram abrigo lá voltem para cá, a fim de que possam responder pelo que fizeram na forma da lei. Gordinho do Valão chefiava o tráfico de drogas do bairro Barro Branco, na Serra, e era investigado no Espírito Santo por participar de um assassinato. Já Fabian Alves Martins atuava na região sul do Espírito Santo. Ele tinha mandados de prisão em aberto por 2 homicídios e por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A Operação Contenção resultou em um confronto sangrento que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. O secretário de Segurança do Espírito Santo comentou que o governo está monitorando possíveis reflexos da operação aqui no estado. Nós colocamos em alerta todos os setores de inteligência das forças de segurança estaduais. Todos estão monitorando seus dados, acompanhando para ver se a gente tem efetivamente alguma repercussão aqui no estado do Espírito Santo, mas estamos com todo o nosso grupo de inteligência em alerta total para que a gente consiga ter informações relevantes e evitar qualquer constrangimento ou tentativa de atuação desses grupos criminosos aqui no estado do Espírito Santo. Agora nós voltamos a falar de um desmoronamento. Ontem, um prédio em Cobi de Baixo, Vila Velha, desmoronou. Inclusive, nós mostramos aqui no link Espírito Santo. E mais imóveis terão que ser demolidos. Vamos ver. Um dia depois do desabamento do prédio de 4 andares, o cenário em Cobi de Baixo, Vila Velha, é de destruição. Um outro prédio que ficava bem ao lado precisou ser demolido porque a estrutura estava comprometida e não havia mais o que fazer. Era por volta de 1h40 da tarde quando o prédio veio abaixo. Agora, o que se vê são os escombros dos 2 prédios. Em busca dos pertences, algumas pessoas se arriscam entre os destroços, apesar do pedido da Defesa Civil de não acessarem o local. O risco de acidentes é grande, já que podem haver os chamados bolsões de ar. E o trabalho não para por aí. Nesta quinta-feira, outros 2 prédios ainda seriam demolidos. O risco de novos desmoronamentos é alto. Mais uma vez, as avenidas Brasil, na parte de baixo, e a Robert Kennedy, na parte de cima, foram interditadas. Ao todo, 7 famílias foram notificadas. Moradores ainda estavam no local tentando pegar o que dava. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, ainda tenta entender tudo o que está acontecendo. Ontem eu estava mais tranquila. Hoje, como eu tive certeza que vai ser demolido tudo, onde que a família construiu, lutou para poder ter as coisas, né? Hoje está sendo mais difícil para mim. Ela também fala da dificuldade de encontrar um local para recomeçar. Ontem a prefeitura, os pessoal deram um apoio, falou que ia dar o retorno do aluguel social, essas coisas. Mas tem que procurar casa, a gente não está encontrando casa, as coisas estão tudo ali do lado de fora. Não estamos conseguindo ajuda, não estamos conseguindo alugar a casa, porque tem gente que não quer alugar a casa para quem mexe com o negócio de aluguel social, porque já teve problema. Josimara é filha de uma das proprietárias. Ela ainda tinha esperança de que a casa da família não fosse demolida. Essas 2 casas pertencem à minha mãe, que foi cedida para o Rodolfo e para minha outra irmã, Ana Cláudia, né, para que eles construíssem a vida. Né, aqui, o prédio lá a gente reconhece que verdadeiramente ele foi muito abalado, mas essa estrutura aqui, vendo lá de baixo, você vê que não é uma estrutura que está comprometida, entendeu? A gente está brigando muito, mas a gente não está conseguindo respaldo para que pelo menos essa seja aproveitada. Agora ela espera que todos que precisaram sair sejam amparados. Não queremos ficar desamparados. A minha mãe, ela está em casa, ela não pode estar aqui, ela tem um movimento debilitado, entendeu? Mas ela teve aqui até a pandemia, esse lado de cá era uma quitandinha que todo o Cobi aqui conhece a minha mãe, entendeu? Então a gente tem toda uma situação que a gente quer ser respeitada.
Funcionários da EDP estiveram no local para atestar que a fiação estava desligada. Técnicos de internet também acompanharam o trabalho. A Defesa Civil seguiu fazendo vistorias e notificando moradores para deixarem as casas, garantindo que tudo ocorra com segurança. Todas as casas, inclusive as do entorno, que não vão ser demolidas, foram notificadas para fazer a desocupação durante o nosso trabalho. A gente faz toda uma programação, mas a gente sabe que um imprevisto pode acontecer e nesse momento salvar a vida é a prioridade. Então a gente já deixou todo mundo notificado do entorno, todas as casas estão desocupadas e a Defesa Civil e a Guarda Municipal está aqui com constância para garantir que não haja ocupação irregular nesse momento dessas moradias, para que tenha total segurança. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, esteve no local na manhã de hoje. Ele falou sobre o acolhimento às famílias afetadas. Todas as famílias foram atendidas pela nossa Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Urbano. São secretarias que têm assistente social, uma equipe técnica multidisciplinar que dá condições para acolher, fazer um estudo socioeconômico e identificar quais famílias estão em vulnerabilidade, quais famílias que precisam de auxílio e quais famílias que têm condições de ir para um outro local, ou seja, uma outra moradia. A exemplo daqui, nós sabemos que tem pessoas que pagam aluguel em diversos andares aqui que está colapsando e elas foram remanejadas já procurando um outro espaço para alugar. E quem está em vulnerabilidade vai receber o aluguel social do município. O desabamento aconteceu por volta das 3 horas da manhã da última quarta-feira. Essas imagens foram feitas logo depois do ocorrido. O prédio que caiu estava desabitado há alguns anos, mas, segundo os vizinhos, era usado com frequência por pessoas em situação de rua e usuários de droga. Havia suspeita de que uma pessoa poderia estar soterrada, mas ela foi descartada. De acordo com a Defesa Civil, todos esses prédios ficam em uma área de domínio federal, às margens do trilho do trem. Por isso, são considerados ocupações irregulares. Hoje à tarde, mais demolições também foram feitas e as equipes seguem lá no local para garantir a segurança da população e, claro, ao término, fazer a limpeza e retirada dos destroços. Até o final de semana, como foi dito na reportagem, tudo deve ter terminado. E agora nós temos um rápido intervalo, mas em instantes estaremos de volta com mais notícias de norte a sul do estado. Fique com a gente. De volta com o link desta quinta-feira, mais uma vez obrigada pela sua companhia e audiência. Um ataque a tiros assustou moradores na noite desta quarta-feira em São Gabriel da Palha. Um homem foi morto e 2 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de apenas 7 anos de idade. O crime aconteceu dentro de uma casa no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha. Segundo a polícia militar, um homem encapuzado entrou e atirou diversas vezes contra Romário de Oliveira, de 31 anos, que morreu na hora. Durante os tiros, outras 2 pessoas foram atingidas. Um homem de 34 anos foi baleado na coxa e uma criança de apenas 7 anos foi ferida no pé. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para hospitais de Colatina. De acordo com o boletim, a mãe de Romário contou à polícia que estava em casa quando o atirador invadiu o local e atirou várias vezes sem dizer nada. O assassino fugiu em seguida e até agora não foi encontrado. A polícia científica esteve no local e fez a perícia. Equipes da Força Tática de São Gabriel da Palha e de Nova Venécia fazem buscas na região para tentar encontrar o suspeito. Até o momento do fechamento desta reportagem, não tivemos mais informações sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia Civil segue investigando o caso. E mais uma vez eu repito que se alguém tiver alguma informação sobre o crime que possa ajudar no trabalho da polícia, para que esse atirador seja encontrado, ligue no número 181. É o Disque Denúncia. O sigilo é garantido e não é preciso se identificar. E uma casa pegou fogo no bairro Ayrton Senna hoje pela manhã, assustando quem passava pela região. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e conseguiu controlar o incêndio. Uma fumaça escura rapidamente ganhou o céu da rua João Batista do Vale, no bairro Ayrton Senna, assustando quem passava pela região e até quem via de longe.
O incêndio atingiu um prédio de 2 andares e aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura da Polícia Militar passou pelo bairro, percebeu a fumaça saindo da casa e chamou o Corpo de Bombeiros. De acordo com o boletim, o fogo começou no primeiro andar, onde funcionava um pequeno depósito de embalagens de Marmitex. Ainda segundo o boletim, as chamas destruíram parte do material de isopor e deixaram o local tomado por fuligem e fumaça. Já o terraço não foi atingido pelo fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Depois de combater o incêndio, a equipe fez o trabalho de rescaldo e ventilação para eliminar a fumaça e evitar que o fogo voltasse. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. E a Polícia Ambiental flagrou um novo descarte irregular de esgoto no rio Itapemirim, lá em Cachoeiro. O gerente de operações da concessionária responsável pela prestação de serviços de água e esgoto no município, a BRK Ambiental, foi levado para a delegacia depois que as equipes constataram o despejo de esgoto sem tratamento no leito do rio. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira. Equipes da Polícia Militar Ambiental constataram que o esgoto coletado em diversos bairros da margem sul, como Arariguaba e União, estava sendo lançado diretamente no rio Itapemirim, sem qualquer tipo de tratamento. A nossa equipe do meio ambiente foi acionada ontem pela Gersa por volta de 17h30, 18 horas, avisando do ocorrido. Imediatamente a gente deslocou uma equipe para lá, uma fiscal, e ela constatou o que estava acontecendo e acompanhou a Polícia Ambiental junto com a equipe da Gersa, Nossa fiscal foi para a delegacia. O gerente de operações da concessionária responsável pela prestação de serviços de água e esgoto no município, a BRK Ambiental, foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro para prestar esclarecimentos. O diretor-presidente da Agersa, a agência que fiscaliza o saneamento no município, acompanhou o flagrante e já prestou depoimento como testemunha. É uma ação muito preocupante, porque a população ali onde está tendo esse lançamento, ela fica num clima insuportável, um mau cheiro, e o rio Itapemirim está sendo agredido de forma muito preocupante, porque todo esgoto sem tratamento está sendo lançado no rio. Essa não é a primeira vez que a BRK Ambiental é denunciada. No final do mês de agosto, a empresa chegou a ser multada em mais de R$500 mil. De acordo com o diretor da Agersa, as bombas de sucção não estavam funcionando de forma integrada. E o mais grave, a rede provisória, que servia de contenção temporária, foi desativada antes da hora. O resultado foi o lançamento de esgoto in natura sem qualquer tipo de tratamento diretamente no rio. Fizemos mais uma fiscalização e detectamos que realmente, por uma falha operacional da BRK, o esgoto estava sendo lançado in natura no rio. Então, os vereadores, eles fizeram a convocação da Polícia Ambiental e foi lavrado um auto de infração ambiental. Para a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro, o problema só agrava as condições do rio Itapemirim e põe em risco a saúde dos moradores da região ribeirinha. Que além de toda a questão ambiental, de todo o dano ambiental do ecossistema, você tem também uma questão de saúde, Porque várias famílias ribeirinhas utilizam o rio para o seu dia a dia. Então, esse esgoto jogado diretamente no rio, sem tratamento, isso além do crime ambiental, além de todo o dano ao ecossistema, isso traz também dano à saúde das pessoas que estão ali, principalmente as ribeirinhas que utilizam ali do rio in natura. O caso chamou a atenção também da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores, que acompanha as denúncias contra a BRK. Parlamentares estiveram na delegacia durante o flagrante para cobrar explicações da empresa. O Ministério Público do Espírito Santo já foi informado e deve abrir procedimento para apurar a responsabilidade da concessionária. Enquanto as investigações avançam, o rio Itapemirim, que já sofre com a poluição, volta a ser vítima do descuido humano. Por nota, a BRK informou que o incidente ocorreu durante as obras de manutenção e modernização do sistema de esgoto, que estão em andamento lá em Cachoeiro de Itapemirim. O funcionário prestou também esclarecimentos. Após ser ouvido, foi liberado, uma vez que o foi reconhecido, na verdade, que se tratava de um incidente decorrente da atividade de manutenção. A empresa reforçou que mantém todos os procedimentos
equipamentos operacionais em conformidade com as normas ambientais e também de segurança que estão vigentes. E 2 pessoas foram presas em Vitória, suspeitas de matar um sargento da Polícia Militar da Bahia. Vamos aos detalhes? Quem traz é Jota Barbosa, direto de São Mateus. Boa noite, Jota. Olá, Elisângela, falando sobre esse crime, mas antes disso, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Link Espírito Santo com as informações aqui de São Mateus e região. Pois é, Elisângela, os criminosos enterraram o corpo da vítima em uma cova rasa no município de Jaguaré, no norte do Espírito Santo. Em entrevista coletiva na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Civil esclareceu a morte do sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia, Francisco de Assis Pereira dos Reis, que estava desaparecido desde a última sexta-feira. O sargento, ele havia marcado um encontro com uma pessoa aqui do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, que estaria com um veículo de propriedade desse sargento. Esse sargento havia locado esse veículo para que essa pessoa pudesse trabalhar com aplicativos de corrida e aí ele não estaria pagando as mensalidades conforme combinado. Então o sargento estava exigindo que essa pessoa levasse o veículo até Teixeira de Freitas e devolvesse para ele, já que eles não estavam cumprindo ali, adimplindo ali com as obrigações que eles haviam acertado. O que acontece? Nesse interim, o sargento, no sábado, possuía alguns compromissos na cidade de Teixeira de Freitas e não compareceu a nenhum desses compromissos e também não compareceu aos compromissos que ele tinha agendado aí no domingo. Isso fez surgir aí um sinal de alerta dos familiares e das pessoas que conheciam o sargento. E essas pessoas procuraram a delegacia lá de Teixeira de Freitas e também acionaram o serviço reservado da Polícia Baiana. Então, eles relataram que o sargento era uma pessoa muito correta, compromissada e que ele havia faltado alguns compromissos, que isso não era normal e que a polícia deveria checar sobre um possível desaparecimento. De acordo com o delegado, os policiais da Bahia conseguiram informações no aparelho de celular da vítima. As conversas mostravam que o sargento queria o carro dele de volta porque o suspeito não estava pagando as parcelas. A Polícia Civil entrou em contato com a Diretoria de Inteligência, com a DINT, aqui do estado, porque recebeu informações que esse indivíduo estaria aqui no Espírito Santo com o veículo do sargento. E aí, diante disso, os policiais militares da DINT começaram a procurar pelo veículo e na data de ontem conseguiram localizar o veículo no bairro Ilha do Frade. Nesse tempo, foi expedido um mandado de prisão temporária em desfavor dessa pessoa que estava com a posse do veículo e aí os policiais militares da DINT conseguiram fazer a prisão dele ali no bairro Ilha do Frade. Diante disso, dessa prisão, ele foi conduzido até a DHPP Vila Velha para os procedimentos de comunicação da prisão temporária. Lá, no interrogatório, ele confessou o crime, confessou formalmente o crime, de forma espontânea, contou com detalhes como que ele havia ceifado a vida do sargento e também indicou o comparsa que havia ido com ele e que também havia ajudado na empreitada criminosa. Os criminosos mataram o sargento na Bahia e trouxeram o corpo para o Espírito Santo. O responsável pela locação do veículo, ele estava sentado atrás do banco do carona e o comparsa dele estava dirigindo o veículo. Quando eles chegam em Teixeira de Freitas, o sargento entra no carro para poder conversar com eles. Nesse momento ele é surpreendido por um mata-leão. Então o responsável pela locação do carro aplica o mata-leão no sargento e aí começa esse estrangulamento. Quando o sargento está perto de desfalecer, ele utiliza também uma corda para terminar ali a asfixia. O sargento vem a óbito, ainda na cidade de Teixeira de Freitas. Aí ambos colocam o sargento no porta-mala
e de Teixeira de Freitas eles partem até Jaguaré, no local onde que eles fazem lá, promovem a cova rasa e fazem ali a ocultação do corpo. A escolha de Jaguaré para a ocultação do corpo foi em decorrência desse partícipe que o responsável pela locação chamou para a empreitada criminosa. Ele possui parentes lá em Jaguaré e também já trabalhou na região de Jaguaré, era nascido e criado lá, conhecia bem a região. Os criminosos já tinham passagem por tráfico de drogas. Eles vão responder por ocultação de cadáver, homicídio triplamente qualificado. O inquérito vai ser concluído na delegacia de Teixeira de Freitas, onde aconteceu o homicídio. Agora a gente muda de assunto. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado na tarde desta quarta-feira por causa de artefatos que foram encontrados no bairro Vitória, em São Mateus. 3 homens de 21, 26 e 37 anos foram presos em São Mateus, no bairro Vitória, na manhã dessa quarta-feira, após a polícia encontrar um artefato explosivo. Durante um patrulhamento, os policiais perceberam que um dos suspeitos jogou um objeto em um monte de areia ao ver a viatura. Ao verificar, a equipe descobriu que se tratava de uma bomba. A área foi isolada e o Batalhão de Missões Especiais de Vitória foi acionado para recolher o explosivo. Os suspeitos deram versões diferentes sobre a origem do artefato e foram levados para a delegacia. O esquadrão antibombas da Polícia Militar fez a detonação do explosivo. E mudando de assunto novamente, o diretor do Hospital Roberto Silvares diz que casos de Covid-19 estão controlados. De acordo com o diretor, há cerca de 8 dias começaram a aparecer os casos. E a testagem rápida confirmou as infecções em 7 pessoas. Ele conversou com a nossa reportagem. Haviam 7 pacientes internados, 2 deles em UTI devido ao acidente automobilístico e 5 deles em enfermarias. E 2 profissionais, um da parte administrativa e outro da área assistencial, que estão em isolamento domiciliar com sintomas leves. Qual é a faixa etária desses pacientes que estão internados aqui? Pacientes com idade de 30, 40 anos e pacientes também acima de 55 anos, que é os idosos que a gente tem um cuidado maior. Então, quem tem uma boa imunidade é um sintoma leve ou assintomático, que a orientação é permanecer em quarentena no seu próprio domicílio. Outros que precisam de cuidados ficam internados em isolamento. A partir do momento que o senhor ficou sabendo desses casos, quais foram os procedimentos adotados pelo hospital? A nossa equipe tem conhecimento prático do protocolo de Covid. Então, todos os profissionais já fazendo a precaução de contato para aerosol, utilização de máscara. Esses pacientes foram para enfermarias específicas para evitar o contato com outros pacientes e outros profissionais. Então, quem cuida de Covid é só de Covid e a gente aguarda daqui a uns 10, 15 dias, por essa janela imunológica, por esse cerco epidemiológico, a gente conseguir ter êxito, liberar esses pacientes e acabar com esse surto de Covid que tem dentro do hospital, de pacientes que vieram de fora para a nossa instituição. Quais são os procedimentos para as visitas atualmente? Esses pacientes que estão em isolamento, eles não recebem visita. Eles ficam sendo acompanhados, medicados, monitorados, os exames encaminhados para a CESA para fazer todo o acompanhamento e não há visita, principalmente para quem está em estado mais avançado. Mas para todos os outros visitantes, é feita a orientação de precaução de contato, utilização de máscaras, álcool em gel e lavagem das mãos e evitar contato físico com esses pacientes. Vale relembrar as medidas de prevenção tão importantes. O hábito da higienização correta das mãos e outros métodos já conhecidos são muito importantes. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus. Elisângela, a gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Com certeza, a prevenção e esses cuidados aí com a higienização são fundamentais. A gente sempre deve, buscar ter. Obrigada, Jota, pela participação. Boa noite e até amanhã. O Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo mais uma vez, mas já estaremos de volta. É um instante só.
De volta com o link, vamos ver como ficará o tempo amanhã, último dia do mês de outubro. Na sexta-feira, com sol e variação de nuvens, possibilidade de chuva rápida na madrugada e manhã na região nordeste do estado. Na região sul capixaba, o sol entre nuvens e chuva a partir da tarde. Nas demais regiões, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Vamos às temperaturas. Na Grande Vitória, mínima de 20 com máxima de 28 graus. Região sul, mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 30. Na região serrana, termômetros entre 14 e 27 graus. Já no norte do estado, mínima de 21 com máxima de 29 graus. No noroeste, a temperatura mínima será de 19 e a máxima 29 graus. 2 mulheres foram presas com drogas em Rio Bananal. Quem tem mais detalhes pra gente é Cláudio Alves, direto de Linhares. Olá, Elisângela. Olá, você que nos assiste aqui no Link Espírito Santo. Bom, as suspeitas estavam sendo monitoradas pela polícia. Com elas, foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína. Ingrid Silva, de 23 anos de idade, e Renata dos Santos Medeiros, de 26, foram presas na manhã dessa quarta-feira quando estavam transportando drogas dentro de um veículo em Rio Bananal. Segundo o delegado, a prisão é resultado de uma série de operações realizadas na região. Sim, nós estamos fazendo um trabalho longo contra o tráfico de entorpecente em Rio Bananal. Só esse ano, quase 100 pessoas já foram indiciadas por tráfico na cidade de Rio Bananal. Essas mulheres estavam sendo acompanhadas pelos nossos policiais porque havia indicativo de que elas estavam executando tráfico de entorpecente também lá na nossa região de Rio Bananal. As mulheres já estavam sendo monitoradas pela Polícia Civil há um bom tempo e após os agentes realizarem uma campana, eles tiveram sucesso na operação. O comportamento suspeito das mulheres despertou a atenção da polícia, que fez o acompanhamento e abordou as duas. Dentro do veículo tinha vários objetos, como se elas estivessem fazendo uma mudança. Segundo o delegado, essa é mais uma das táticas utilizadas pelos criminosos. Elas estavam sendo acompanhadas pelos nossos policiais em uma operação velada e aí o comportamento delas acabou indicando os policiais que elas pretendiam fugir. Então, eles solicitaram o apoio da Polícia Militar, nós conseguimos parar o veículo e aí foi feita uma revista no carro e encontraram drogas no porta-malas. Nesse caso, parecia que o carro estava transportando uma mudança de tanta tranqueira que tinha no porta-mala do veículo, entendeu? Então, foi necessário tirar tudo para poder encontrar o material entorpecente. Dentro da mochila que estava no carro, a polícia encontrou 57 pedras de crack, 71 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, uma quantidade de cocaína ainda não embalada e centenas de pinos vazios utilizados para embalo das drogas. Segundo as investigações, uma das suspeitas é a esposa de um traficante que também foi preso nesse ano. Elas eram investigadas por tráfico de entorpecente. O marido de uma delas já foi preso pela Polícia Civil traficando drogas, então elas estavam, como que eu diria, assumindo a traficância que era do marido, que ficou para elas por conta da prisão do marido delas. Estamos focados, tanto nós como a Polícia Militar, focados nesse trabalho de combate ao tráfico de entorpecente. Não só Linhares e Bananal, Soretama também. Esse ano nós estamos fazendo um trabalho pontual em Soretama, em que mais de 60 criminosos foram indiciados por tráfico de entorpecentes, só por investigação da Polícia Civil, sem contar os flagrantes da PM. Então, assim, o trabalho está intenso, muita gente sendo presa, e a gente espera conter a violência, prendendo gente envolvida com tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma. Tá aí um bom trabalho da Polícia Civil, né? Muita gente não sabe como descartar corretamente eletroeletrônicos inutilizados. Em Linhares, uma empresa oferece a coleta gratuitamente desse tipo de material. TV, pilha, computador, celular. O Brasil é o 5º país que gera mais lixo eletrônico no mundo, segundo dados da ONU. Mas atenção! Só 3% desse material é descartado de forma correta para ser reaproveitado. E você, já pensou neste final de ano ganhar ou comprar um eletroeletrônico e não sabe o que fazer com o velho? Aquele que está em casa e não tem mais utilidade? Para nos ajudar, vamos ouvir um especialista que vai explicar o passo a passo para que esses resíduos sejam reciclados de forma adequada.
O descarte correto de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, né, que é o termo técnico que a gente usa, é através de uma empresa como a nossa, né, que é uma empresa especializada em logística e manufatura reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Então esse material ele chega, vem para cá, é acondicionado aqui, depois ele vem para o outro setor aqui, que é o setor onde ele vai ser desmontado e vai então ser separado nos diferentes componentes que constituem aquele produto eletroeletrônico, né? Então nós temos fios, nós temos placa de circuito impresso, nós temos ferro, nós temos plástico, nós temos alguns outros metais finos que a gente chama, que é cobre, alumínio, e temos o rejeito também, que é aquilo que não dá para reciclar, né? Basicamente o processo é esse. E sabe o que é mais legal e consciente quando a gente faz o descarte correto desses equipamentos? O material que não dá para reciclar também tem destino certo e não precisa ir para o meio ambiente. Tudo é controlado, nada vai para o meio ambiente, né? O rejeito, que é a menor parte, é só aquilo realmente que não existe nenhuma tecnologia ou nenhuma viabilidade para reciclagem. Ele vai para um aterro, né? Que é um aterro licenciado, é um aterro com todo o controle, com mantas para não contaminar o solo, com tratamento de chorume, né? Com tratamento de gases. Então existe todo um controle para o descarte e a disposição final do que é o rejeito, né? E agora, cientes de como devemos descartar nossos eletroeletrônicos em locais adequados para reciclagem, o nosso entrevistado vai explicar como a coleta é feita de forma segura e responsável. Ela vai pegar uma liberação para poder preparar uma encomenda, postar no correio gratuitamente e esse resíduo chegar até nós aqui. Isso para os casos onde não tem coletor de sucata, para os casos onde a pessoa tem uma dificuldade de levar até um coletor, né? Então, qualquer lugar do Brasil, se a pessoa escanear, né? Se a pessoa escanear esse QR Code, ela consegue postar no correio gratuitamente essa sucata e essa sucata vem até nós. E isso para os resíduos menos volumosos, mais leves, as peças menores. Agora, aqueles a partir de 30 quilos, mais volumosos, como a linha branca, né? Geladeira, fogão, máquina de lavar. Isso aí, no próprio link, a pessoa informa que pesa mais de 30 quilos e aí um caminhão nosso, um carro nosso vai até o local e coleta, né? Importante fazer a destinação correta, né? Por hoje é só. Eu retorno com vocês no link de amanhã. Até lá. Obrigada, Cláudio. Ótima noite e até amanhã. E você, tem conta de luz atrasada? Então preste atenção nessa oportunidade. Capixabas que estão com contas de energia atrasadas têm uma nova chance de colocar as finanças em dia. O Procon estadual e a EDP estão promovendo um mutirão que vai até amanhã na sede do Procon em Vitória. A ação oferece condições especiais para quem quer negociar dívidas, com entrada reduzida, parcelamento até em 24 vezes e ainda isenção de juros e taxas. Além disso, os clientes podem também fazer religação, trocar titularidade, atualizar cadastro e até trocar lâmpadas antigas por modelos de LED. Tudo de graça. Então, segundo a EDP, essa troca pode reduzir em até 14% o valor da conta de luz, o que significa uma economia média de R$ 26 por mês. O atendimento é apenas para consumidores que receberam o convite da EDP e fizeram o agendamento prévio pelo site procon.es.gov.br. Reforçando então, o mutirão começou ontem, segue até amanhã, nesta sexta-feira, na sede do Procon, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. Aproveite, hein? E depois de quase uma década em ruínas, o prédio, conhecido como Bolo de Noiva, no trevo do BNH, volta a ter uma utilidade. É onde foi inaugurado o novo posto 24 horas da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O
O espaço que ficou abandonado por 9 anos foi totalmente revitalizado e agora vai funcionar como base operacional da Guarda Civil Municipal. A obra foi executada por meio de uma parceria entre o poder público e o setor privado, garantindo a recuperação de um dos pontos mais tradicionais da cidade. O povo quer se sentir seguro, o povo tem direito de ser seguro. E aqui é o primeiro caminho da Guarda Municipal que vai ensejar a segurança total à população de Cachoeiro. O local vai funcionar em regime de plantão e vai apoiar as ações da Guarda nas regiões do BNH, Aeroporto e Mar Brasa. A expectativa é de que a nova estrutura dê mais agilidade ao atendimento de ocorrências e aumente a presença das equipes nas ruas. De espaço esquecido a ponto estratégico em Cachoeiro. O Bolo de Noiva, como o local é chamado pelos moradores, volta a ser um local de movimento e destaque na cidade, funcionando 24 horas por dia e garantindo a segurança na região. Esse posto ele vai ter uma viatura da guarda aqui por 24 horas, vão ter sempre aqui 2 policiais municipais alocados aqui com uma viatura. Eles vão estar, às vezes, fazendo as rondas nos bairros e nas horas do momento de paradas vão ter os momentos pré-determinados onde eles estarão aqui também fazendo os pontos básicos que nós chamamos, que é aquele ponto de observação, intercalando o ponto parado aqui de observação com as rondas nos bairros, fazendo as visitas aos comércios, aos moradores e às escolas. Empresários da região destacaram que a reabertura do local traz mais tranquilidade para quem trabalha e circula na área, que tem grande movimento de veículos e comércios. É uma obra de suma importância. A comunidade, não só os empresários, não só o comércio ansiava por esse momento, mas toda a comunidade. E não é específica para um bairro, é toda uma região que, sem dúvida alguma, vai ser muito beneficiada por essa nova aquisição aqui. Esse é um desejo antigo da população de toda a região e da população de Cachoeiro. Além de por questão de segurança, é a porta de entrada de muitas pessoas aqui na cidade, E encontrar esse empreendimento todo reformado é algo que embeleza a nossa cidade. A inauguração contou ainda com a presença de representantes das forças de segurança. O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar ressaltou que estruturas como essa são fundamentais para o trabalho integrado e o monitoramento de pontos estratégicos na cidade. Todo ponto que crie referência em relação à segurança para a população, ele traz sensação de segurança para as pessoas honestas e insegurança para qualquer tipo de criminoso que esteja passando pela região. Então esse é mais um ponto em que as forças de segurança certamente estarão ocupando durante diversos horários do dia, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil, seja Guarda Municipal, e que de forma muito ostensiva e numa referência muito importante para as pessoas que acessam e saem da cidade, as pessoas da população vão poder se dirigir às forças de segurança para que busquem informações, busquem ações de segurança e tenham aqui, nesse local, a referência do Estado e de segurança. Com a nova base, a Guarda Civil passa a contar com mais um espaço de apoio às rondas e ao monitoramento urbano, enquanto Cachoeiro ganha um local histórico reutilizado e voltado para o serviço à população. Bacana demais, não é? Parabéns aí à Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim pela nova casa. O Link Espírito Santo termina aqui, mas você pode revê-lo no site simnoticias.com.br, onde também confere muitas outras informações. Tenha uma excelente noite, a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Eu espero você.